Opa, opa, pessoal! Nada de pânico, vamos apagar esse fogo. Afinal de contas, estamos começando aí mais um episódio do podcast Nada de Pânico, com a temporada Mundo Afora. Nesta série, vamos trazer profissionais do exterior, que têm muitas dicas e muitas experiências para compartilhar com a gente. Eu sou Ricardo Mandel, o host do Nada de Pânico, e terei o prazer de conduzir esse podcast. O Nada de Pânico ele é produzido pelo L3 Team, que é um time formado por profissionais sêniores do mercado, com o objetivo de compartilhar conhecimento e experiência de anos de carreira. Hoje teremos a companhia dos seguintes amigos, que também são membros do L3 Team. Michel Girardias, do Rio de Janeiro, Eduardo Conde, do Rio de Janeiro, e Luiz Servati, de Indaiatuba. E nesse episódio temos o prazer de receber o Jorge Susbeck, que mora na Europa há 6 anos, tendo morado 3 anos em Malta e 3 anos na Irlanda. O Jorge ocupa a posição de Release Training Engineer na Synchronos Technologies na Irlanda. Tem uma larga experiência, uma grande carreira como PM, como Agile Coach, como Deliver Project Executive, em empresas como IBM, Blackstar, Audatex e Schlumberger. Ele é formado em Engenharia Aeronáutica pelo ITA, tem MBA em IT pela USP e mestrado em Inteligência Artificial pela Universidade de Malta. É casado, tem 2 filhos. E vamos começar, Jorge. Seja bem-vindo. Fica à vontade. Obrigado. Aí de se apresentar, falar algumas palavras iniciais. Acho que você meio que cobriu tudo. E eu estou me colocando à disposição para transferir um pouco do meu conhecimento do que é vir para a Europa, no meu caso. Mas, na verdade, para qualquer outro país fora do Brasil. Jorge, obrigado por estar participando do nosso podcast. Tá? Meu prazer. Primeira pergunta, né, começando do início. Né? Então, como foi essa sua oportunidade de ir para o exterior? O que te motivou? Você pode dissertar um pouquinho sobre isso, contar para a gente como é que foi isso? Claro. Como eu estava comentando, eu vim para a Europa 2 vezes. A primeira, assim que eu me formei em 84, fiquei 5 anos, morei na Noruega e na Escócia, e naquela vez foi realmente uma cenoura muito gostosa numa varinha muito curta, porque o salário era maravilhoso, trabalhei com petróleo e era uma coisa nova, etc. Não tinha absolutamente nada a ver com gerência de projeto, nada disso, mas o salário era ridiculamente bom. Tanto que depois dos 5 anos, quando eu voltei para o Brasil, comprei meu apartamento à vista, paguei cash, então para isso serviu. A segunda vez que eu vim, foi mais ou menos decidido, porque eu saí da IBM, fui meio saído, fui colocado em licença e não estava muito satisfeito com a coisa toda, e, na verdade, cansado do Brasil. Eu acho que o Brasil é um país maravilhoso, eu adoro o Brasil, eu sou brasileiro de nascença, mas eu acho que o Brasil maltrata as pessoas. Quer dizer, você tentar fazer uma vida no Brasil é muito complicado. Você tem problemas de salários, problemas de inflação, você tem problemas de segurança, você tem problemas de governo, você tem problemas de uma série de outras coisas que eu me cansei. E aí surgiu essa oportunidade basicamente por dois fatores, vamos dizer assim. Primeiro, esse de estar no mercado e está querendo mudar um pouco de região. E o segundo, que eu vou voltar a falar depois, se a gente tocar no assunto, eu tenho um passaporte húngaro, porque meu pai é húngaro, mas meu pai também é nascido no Brasil, e a questão é que a Hungria foi um dos, quer dizer, cortina de ferro e tal, foi um dos países que entrou mais tarde na União Europeia. Então, uma vez que entrou, meu pai tirou a cidadania e depois dele eu. E aí, com o passaporte húngaro, eu tinha, então, a entrada em qualquer país da Comunidade Europeia, que fez uma diferença muito grande, porque a partir daí você fala, tanto faz, posso trabalhar onde for na Europa. E aí, entre procurar emprego no Brasil e ver o que fazer, não sei o que tal, comecei a colocar meu currículo em sites da Europa de headhunting, e aí pintou uma oportunidade, fiz 1, 2, 3 entrevistas virtuais, rolou, fui para Malta, que foi uma das melhores decisões que eu já tomei na minha vida. Legal.
Não, você falou uma coisa que eu não sabia, porque eu também tenho o passaporte húngaro, meu pai húngaro. Eu não sabia que tínhamos essa coincidência aí. Olha só. Bem legal. E aí você falou... Oi, pode falar. Não, é que eu lembro... você tem que fazer um juramento para tirar o passaporte. O juramento é falado em húngaro. E húngaro é uma das línguas mais cabeludas de se falar no mundo. O Mandel provavelmente sabe disso, você deve ter aprendido pelo menos aquele mínimo para conseguir fazer o juramento lá. Eu sei que eu estava muito preocupado no dia que eu fiz, porque é uma língua... Disse que até o diabo teme a língua húngara, então... Ô Jorge, eu posso comentar isso depois outro dia, mas eu estudei por vários meses, que no meu caso eu tinha que fazer uma entrevista em húngaro, mas depois eu comento com vocês. Eu também tenho bons comentários sobre a entrevista que eu fiz. Talvez legal. Até tenha sido a mesma pessoa. É bem possível. Mas você falou de Malta, né, que você foi, que falou que foi uma ótima escolha. E por que acabou sendo Malta e por que você acha que foi uma escolha tão boa assim? Tá. Primeiro, eu acho que a forma como você vai escolher para onde você vai. Quer dizer, existem inúmeros países no mundo para onde você pode ir, melhores, piores, mais difíceis, mais fáceis, etc. Então, vamos pegar aí uma equação bem complicada, certo? Se você tem ou não o passaporte da Comunidade Europeia, obviamente a Comunidade Europeia fica mais acessível para quem tem o passaporte, seja aí italiano, francês, espanhol, português, no nosso caso húngaro, o que seja. O segundo problema que eu acho muito, que pesou muito no caso, como a gente estava brincando, o húngaro que eu falo é 0, mas 0, 0. Eu falo alemão porque minha avó me ensinou a falar alemão, mas o alemão que eu falo é um alemão caseiro. É o bom dia, boa tarde, boa noite, me passa o sal, como foi seu dia, etc. Trabalhar nessas línguas é complicado. Eu acho que como gerente de projeto, você tem que lidar muito com stakeholders, com time, etc. Se você está num país do qual você não fala a língua com uma fluência muito boa, você vai acabar tendo problemas nessa área. Quer dizer, tudo bem, o pessoal pode até falar que você está na Alemanha, mas o emprego é em inglês. Sim, mas na hora que os dois alemães começarem a bater boca em alemão, você vai dançar. Isso, mais ou menos, restringiu a minha procura quando eu resolvi vir. Então, eu peguei Irlanda, onde eu estou agora, Reino Unido, e aí inclui Irlanda do Norte, qualquer coisa lá, e 2 países surpreendentes, quer dizer, Gibraltar, que é um país que pouca gente conhece, mas que é uma colônia inglesa na pontinha da Espanha, e Malta. Malta também era uma colônia inglesa até... durante a guerra era até 45, acho que até 50 ou 60 e tanto, era uma colônia inglesa. Então, em Malta, fala-se 2 línguas, inglês e maltês. Então, isso mais ou menos restringiu, quer dizer, eu não podia talvez ter ido para Portugal, Espanha com um pouco mais de dificuldade, Alemanha, França, Polônia, Tchecoslováquia, Itália, etc., completamente fora. Então, isso restringiu a minha procura. Aí saí procurando emprego nesses países, ou seja, Irlanda, Inglaterra, que depois também saiu por causa do Brexit, então sobrou Irlanda, Gibraltar e Malta. E em Malta me foi oferecido emprego e aí a coisa rolou, etc. Então, foi mais por essas limitações, quer dizer, de ser Europa e ser um país de língua inglesa, que para mim é a minha língua mais forte fora o português. Então, acabou sendo para Malta. A decisão boa de Malta, que eu digo, foi uma época muito bacana de aprendizado, de vida, e Malta é um paraíso escondido na Terra. É um lugar muito bom. É a Europa tropical. A ilha de Malta fica a 60 quilômetros ao sul da Sicília, então se você pegar aquela parte reta da África e seguir para a direita, em direção ao Oriente Médio, você chega em Malta. É um arquipélago pequeno de ilhas, não tem muita gente, mas é muito legal. É um grandíssimo Guarujá, para quem é de São Paulo sabe o que é Guarujá. Chega no verão, enche de gente, é claro que tem lá seus probleminhas, transporte público não é lá essas coisas, às vezes vem umas tempestades do Saara e fica tudo coberto de areia, mas em geral os meus 3 anos em Malta foram maravilhosos, é um lugar muito bom e pouquíssima gente conhece, isso que é gozado. Então aconteceu de ser Malta, não foi por escolha,
E aí, sabe quando você acerta? E aí, Malta foi ótimo. Então você comentou que Malta é muito legal porque é como se fosse como é que você falou? Europa tropical, né? Então, um lugar maravilhoso em termos provavelmente de clima, Para né? você ter uma ideia, Temperatura. teve um ano que choveu em março e só foi chover de novo em setembro, ou seja, fez sol nesse período todo. E o jeito de trabalhar lá é muito light. Quer dizer, eu cheguei com aquele padrão IBM, certo? Tudo vestido. Quer dizer, IBM até não muito tempo atrás era terno e gravata, exceto sexta-feira, etc. e tal. No verão, eu ia trabalhar de camiseta regata, bermuda e sandália havaiana, como RTE. Quer dizer, eu era uma posição alta na empresa e tranquilamente ia e voltava quer dizer, trabalhava de sandália havaiana, bermuda e camisa regata. Então, é muito relaxado, é muito tranquilo. Como eu falei, é um grandíssimo Guarujá. Só que você, de repente, está trabalhando também. Mas quando você não trabalha, você aproveita o Guarujá que a coisa é. Viu, Jorge? Primeiro, aqui é o Luiz Servati. Primeiro, prazer em revê-lo e obrigado por atender ao nosso convite para o podcast. Não é muito explicitado, Jorge, mas assim, a gente sabe que há alguma resistência contra a idade, principalmente para profissionais um pouco mais experientes. Comparando com o Brasil, e vamos dizer Malta, que foi o primeiro ponto de contato seu quando você foi para a Europa nessa segunda vez. Você diria que há preconceito lá? Não há? Não. É pior ou melhor que aqui? Não há. Não há, e inclusive é interessante que, claro, quer dizer, aqui a aposentadoria funciona e funciona direito. Então, se você vai procurar um emprego um ano antes de se aposentar, provavelmente os caras não vão estar muito animados em te dar um emprego. Mas eu, quando peguei emprego, eu estava há 10 anos de me aposentar, e não fez a menor diferença. Aliás, contrário ao Brasil, que é uma coisa que eu acho muito legal, é que eles prezam a experiência. Quer dizer, no Brasil chega a ser ridículo. Eles querem um cara com 20, 25, 30 anos de idade, com 30 anos de experiência. Toma banho, não tem como fazer isso. Na Europa, não. Na Europa, se eles procuram um cara experiente, eles presumem que vai ser um cara de 50, 55, eventualmente até 60 anos. Eu peguei o emprego aqui na Irlanda quase com 60. Eu tenho mais de 60 agora, mas eu estava perto de 60. Não faz diferença. Já no Brasil, passou de 40, vai ser consultor, porque emprego ninguém mais pega, né? Então, que foi um dos problemas que eu vi do Brasil. Quer dizer, qualquer entrevista que fosse fazer, mas você tem 45, mas você tem 50? Não sei, aí pronto, né? Então, aqui não tem isso. Aqui, realmente, essa parte é muito tranquila. Queria fazer uma pergunta, Jorge. Você comentou da questão da oportunidade, né? Independente de idade, eu achei muito interessante. A minha pergunta para você tem a ver com a questão de salário. O que eu quero perguntar é se você percebeu que, na qualidade de estrangeiro, se era competitivo com o salário dos seus peers, né? Que eram, vamos dizer assim, nativos, ou se tinha algum tipo de diferenciação. O motivo da minha pergunta, eu já vi isso em outro país, onde as pessoas de fora tinham salários defasados dos seus colegas. Não. Bom, olha, deixa eu responder com um pouco de cuidado aqui. Estou falando de alguma coisa grande, tá? Uma defasagem grande. Assim, não. Mas, o que eu quero dizer é o seguinte: uma experiência que eu não tenho, então eu não saberia dizer, é se eu não tivesse o passaporte europeu. A questão é que, com o passaporte europeu, eu basicamente aqui na Europa sou húngaro, não sou brasileiro. Então, em termos da comunidade europeia, não existe defasagem. Quer dizer, um cara na Alemanha não vai torcer o nariz para um espanhol mais do que ele torce para um alemão. Não. É o seguinte, se você tem o passaporte europeu, é fácil. Você vai para qualquer lugar, não tem problema, etc. Se não tem, você precisa de um patrocinador. Agora, respondendo à tua pergunta, Michel, a proposta que eles fazem, você recebe você pode entrar nos sites e ver, etc. Tanto, tal carga horária, tal localidade, tal isso, tal aquilo, e esse é o salário. Quer dizer, eles não estão falando, se for europeu ou se for maltês, o salário é X, ou se quer for Y. Não.
Quer dizer, você está indo atrás de um emprego. Aliás, uma coisa que funciona muito bem aqui na Europa, e é um negócio interessante para quem está pensando em vir, são os headhunters. São pagos pelas empresas, não pelo profissional, que já é muito bom, então você pode colocar o nome onde for. Cada país tem vários. Eu entrei na Blackster através de uma empresa chamada Connect em Malta, uma empresa super séria que me colocou lá, e o pessoal da empresa pagou a Connect pela minha colocação, acho que é um mês de salário, alguma coisa assim. Além do que, uma coisa que é importante negociar, ainda mais o pessoal vindo do Brasil, etc., é que ajuda eles te dão. No meu caso, eles pagaram a minha passagem e uma semana de hotel para mim, em Malta, até eu arrumar um lugar para morar, que eu acabei não arrumando, demorou mais, fui parar num Airbnb por um tempo, mas isso faz parte do pacote também, quer dizer, você não vai nem gastar com a passagem para ir, né? Então é um negócio que vale a pena ver isso, mas diferenciação entre ser ou não europeu, não. O que tem, sim, só continuando um instante só, Mandel, é que se você não tem o passaporte europeu, a dificuldade é que vai ser mais complicado te contratar do que contratar um cara da comunidade europeia. Então, aí você vai sentir um pouco, o cara vai falar, bom, esse aqui eu chamo amanhã está trabalhando. Eu vou ter que patrocinar, vai ter um processo, vai ter uma permissão de trabalho, vai ser não sei o que, tal, parará. Então é mais complicado. Mas se eles acham que você vale a pena, eles investem e fazem acontecer. Então... Legal. Eu queria só aproveitar, já que o Michel tocou nesse ponto de salário, parte financeira. Agora, pensando em comparação com o Brasil, né, tentando imaginar uma pessoa com o mesmo tipo de posição, de trabalho no Brasil. Como é que você vê essa diferença, se é que existe, em termos salariais? Se é que existe. Eu estava... Uma das coisas que me levou a procurar a Europa, vamos dizer assim, foi que... Bom, primeiro, os cargos que eu tenho são, de certa forma, similares. Quer dizer, eu era um DPE na IBM, que é uma posição de um certo porte, e acabei indo para outra empresa. Isso sem querer discutir se a IBM é boa no mercado brasileiro ou não, ou se a empresa onde eu estava é boa ou não no mercado na Blackster, ou em Malta, ou aqui na Irlanda, etc. Minha opinião a ideia na Europa é muito, muito, muito melhor que no Brasil em termos de dinheiro, por uma série de razões. A primeira delas, quer dizer, por experiência. Eu, mesmo como DPE na IBM, tinha mês que o salário era mais curto que o mês. Que você chegava no fim do mês tendo que dar uma entradinha no cheque especial para pagar um imprevisto, alguma coisa, etc. Qualquer despesa adicional que você tivesse era uma desgraça. Na Europa, eu acho que a grande diferença, primeiro, você vai ganhar bem, certo? O meu salário aqui na Irlanda é considerável, mesmo comparado com outros lugares. E aí é uma outra coisa que a gente pode falar depois, a diferença de salário entre os países, porque depende um pouco para onde você vai também precisa ser considerado. Por outro lado, quer dizer, não no meu caso, eu não vim com filhos pequenos, etc. Mas no Brasil, você tem um custo Brasil para viver, quer dizer, o tal do custo Brasil, que o pessoal fala das empresas, etc., eu acho que vale para a vida também. Quer dizer, você paga teu imposto de 25% e recebe zero de volta por isso. Aí você paga uma escola, que tem que ser boa para os seus filhos, para a escola particular, eventualmente. Você vai ter que pagar médico, plano de saúde, alguma coisa assim. Você vai pagar segurança, você tem um porteiro no seu prédio, vai ter que pagar um guarda noturno, ou sei lá, qualquer outra coisa assim. Na Europa, assim, nos países que eu vivi, mas eu imagino que na grande maioria dos países, você recebe um salário, você paga o imposto, e por esse imposto você recebe um serviço do governo. No meu caso aqui, eu recebo segurança, recebo tratamento médico, recebo remédios, eu não pago pelos meus remédios, ainda mais na minha idade, que são remédios que eu preciso tomar, pressão, tudo isso o governo fornece. Se eu tivesse filhos, a educação seria muito boa e gratuita. Tanto é que não existe educação paga aqui, e não existia em Malta também. Não faz sentido, a educação pública é tão boa que não tem nem por que ter uma educação privada. A hora que você soma tudo, paga o teu imposto, paga o aluguel, que é caro, paga a energia, que é caro, paga a água, que é caro, sobra dinheiro.
eu estava comentando com vocês, nesses 6 anos que eu tive na Europa, a minha esposa veio 5 vezes, eu fui 2 vezes para o Brasil, eu trouxe meus filhos, cada um deles uma vez. Quando meu filho mais velho veio, eu passei uma semana em Istambul, passei uma semana em Siracusa, e a última viagem com a minha esposa, a gente se encontrou em Lisboa, fomos para Israel, ficamos lá 3 semanas, mega viagem, e eu estava comentando, até o Servati não entendeu, tudo no cartão de débito, tudo à vista. Quer dizer, não pendurei para pagar em 12 vezes, e pelo amor de Deus, como é que eu vou pagar? Corta o supermercado porque tem que pagar o cartão de crédito. Não. E dinheiro no banco. Quer dizer, quando é que uma pessoa do nível que eu estava no Brasil, ou do nível que eu estou aqui, conseguiria fazer uma coisa dessas no Brasil? Quer dizer, no Brasil você sabe, você trabalha 10 anos, talvez você consiga juntar alguma coisa. Se faz um financiamento para comprar uma casa, vai pagar 50 anos ou sei lá o que tal. Aqui a vida é muito, muito mais tranquila nesses termos. Não só isso, mas, por exemplo, se você quer comprar um imóvel, a taxa de juros deles é 3% ao ano. Você financia um imóvel legal, e, sabe, você praticamente, na verdade, eu estou pensando em comprar um imóvel aqui, porque eles têm um plano de você comprar o primeiro imóvel novo, não sei o que tal, o governo te ajuda com 30 mil euros para você comprar esse imóvel. Estou vendo esse negócio aí. Mas o valor do financiamento é menos do que o valor do aluguel. Ou seja, eu compro um imóvel por menos do que eu estou pagando agora de aluguel. Fica quase difícil de você não... de você fazer, né? qualquer outra coisa, sabe? Uhum. E realmente, quer dizer, depois de, sei lá, quantos anos de IBM, quantos anos antes da IBM, etc., tá, uma casa própria, paga, ainda quando eu estava na Europa e não depois disso, mas aqui, quer dizer, sabe, é uma vida de rei, eu não faço, não controlo a despesa, mando dinheiro para o Brasil todo mês para ajudar minha esposa e meus filhos, e tem o menor problema. Só nessa linha de raciocínio, Jorge, e um aposentado vive bem aí? O cara que parou de trabalhar? No meu caso, não. Porque eu trabalhei aqui muito pouco. Se eu tivesse vindo antes, eu teria uma aposentadoria muito melhor. É claro que a aposentadoria vai depender do tempo de serviço, e eu não tenho tanto assim. Eu sei de gente que, inclusive parentes meus que viveram a vida inteira e moraram na Europa, enfim, irmãs da minha mãe, que vieram para a Europa há muito tempo atrás, ainda assim tem meios de você fazer. Quer dizer, a gente está falando um pouco de dinheiro. Existem sites na internet que te permitem calcular quanto você vai gastar em cada país, porque o imposto varia tremendamente. Quer dizer, o meu salário bruto na Irlanda é consideravelmente mais alto do que era em Malta, mas Malta é 25% de imposto, a Irlanda é 40%. Então, basicamente, mas eu pago o meu imposto, o que sobrar eu ponho no bolso, não gasto com mais nada se eu não quiser. Mas, de qualquer jeito, a Irlanda é um país caro, porque o imposto é caro, então tudo isso entra no cálculo. Quer dizer, eu pago um apartamentinho de 2 quartos, nada de excepcional, numa cidade pequena no interior da Irlanda, eu pago 1.000 euros por mês de aluguel. Dá uns 6.000, 6.500 reais. Mas está dentro do orçamento, quer dizer, você consegue fazer uma vida legal desse jeito. Existe a possibilidade de você, uma vez que queira se aposentar, você ir para outro país. Então, por exemplo, uma coisa que o pessoal faz bastante aqui é ir se aposentar em Portugal, que é um país barato, de imposto barato, e a aposentadoria você transfere entre países do mercado europeu. Quer dizer, quando eu me aposentar aqui, eu vou trazer o dinheiro que eu tenho em Malta, ou onde eu estiver na hora, e se eu for para Portugal, eu pego o dinheiro daqui, de Malta, mando para Portugal. Então, onde você se aposentar, você escolhe um lugar barato. Isso também entra na equação de você decidir onde morar, quer dizer, dependendo da profissão, você procura, olha 2 propostas, uma na Irlanda e uma em Malta, faz a conta e vê quanto sobra no fim do mês, porque em Malta o salário vai ser mais baixo. Mas o imposto é mais baixo, o custo de vida é mais baixo, então de repente até chega a valer a pena. Eu não sei se eu posso falar números aqui ou não, mas a diferença, aqui eu ganho mais ou menos 150% do que eu ganhava em Malta.
e na hora de levar para casa é mais ou menos a mesma coisa, fica tudo igual. Deixa eu te fazer uma pergunta, acho que está na cabeça de muita gente, mais sobre os aspectos culturais, que é uma coisa que particularmente sempre me interessou bastante. Acho que todo mundo aqui já trabalhou ou trabalha, né, em projetos complexos, multiculturais e com pessoas de vários lugares do mundo. O que você poderia destacar, assim, que mais te chamou a atenção nos países onde você trabalhou, nessa tua experiência invejável em trabalhar com outras culturas em outros países, em cada país, e que fez você mudar alguma coisa da sua postura, do seu modus operandi de trabalhar, né, da sua forma de trabalhar, da sua visão das coisas, que você teve que alterar e que chamou mais atenção para você, que te fez mudar alguma coisa nos países em que você trabalhou. Em consequência disso, qual seria uma recomendação sua, ou saberia alguma, para alguém que está indo trabalhar fora? O que você presta atenção primeiro quando você se insere num time de uma cultura bem diferente da sua, ou com diferenças significativas da sua? O que é mais interessante um profissional começar a prestar atenção na forma como as pessoas fazem isso, fazem aquilo, conversam isso, ou mencionam alguma coisa, na forma de falar? Como seria isso? Tá. Eu acho que a primeira coisa que vale a pena notar é uma diferença na postura que tem entre o pessoal que trabalha no Brasil e o pessoal que trabalha na Europa, porque eu conheço, eu não sei em outros lugares bem como é que é, mas eu imagino que seja mais ou menos a mesma linha. No Brasil, a gente tem o hábito de todo mundo defende, faz defesa, faz meio campo e chuta no gol. Quer dizer, a gente está fazendo de tudo um pouco. Na Europa, eles não têm essa postura. Quer dizer, existe um job description e o que está escrito lá ele faz e faz bem, mas só faz aquilo. Certo? Então, eu acho que a primeira mudança que eu tive que fazer foi um pouco nessa direção de falar, sabe, eu não posso chegar numa reunião e falar, putz, a gente está com um problema no código, quem pode resolver isso? Não, porque quem faz isso é um certo cara, e esse cara não está disponível agora. Segunda coisa é um sentimento mais ou menos nessa linha também, mas é um respeito muito grande ao horário pessoal das pessoas, que a gente no Brasil não tem. Quer dizer, se o cara está de stand-by, ele está de stand-by. Se não está de stand-by, ele não vai atender o telefone, mesmo que ele saiba que é você que está ligando. Mesmo que você encontre o cara na rua, se você se ajoelhar no chão e pedir, pelo amor de Deus, para ele resolver o código, se ele não está no dia de trabalho, ele não responde. Então, essa mudança um pouco tem que ter um pouco de planejamento junto também. Por exemplo, uma das primeiras mudanças que eu fiz quando eu estava em Malta foi mudar o hábito do pessoal fazer um release na sexta-feira no final do dia para segunda-feira de manhã. Porque os caras punham o release no ar e puxavam o carro. E ficavam fora até segunda-feira. E se desse alguma coisa errada, o site ficava fora do ar 3 dias. Então, sabe, você tem que planejar isso. Tem que falar, tá, se faz aqui na segunda-feira de manhã, e se alguma coisa atingir o ventilador, a gente ainda resolve na segunda-feira mesmo. Porque, certo, esse tipo de atitude. Outra coisa que é complicado, é bem complicado na Europa, é toda a parte social da privacidade, de opções sexuais, enfim, toda essa coisa que no Brasil a gente agora está começando um pouco mais com inclusão, com isso. A Europa tá bem mais avançada. Então, é uma coisa que você tem que super respeitar, que o europeu respeita muito por default, quer dizer, o cara, sabe, tanto faz o que orientação você tenha, ou teu time tenha, ou qualquer coisa assim, é perfeitamente aceitável por todo mundo, pela sociedade, pela empresa, pelo time, por todo mundo. Coisa que no Brasil ainda eu peguei na IBM um pouco essa transformação quando eu estava na IBM, mas na Europa já tem. Isso causa duas coisas. Primeiro que você precisa tomar um cuidado enorme. Aliás, eu ia até falar, dentro da minha postura na Europa, eu falar eu e minha esposa, uma experiência com relação à minha esposa, de certa forma que já não seria aceito, tá? É que eu não vou ficar falando meu cônjuge, parceiro, esposa, esposo, etc, para ser politicamente correto. Então, a minha esposa, porque é mais perto. Mas na Europa você tem que ter esse tipo de cuidado. Inclusive,
assim, em termos sociais, em termos da vida mesmo, não só de trabalho, quer dizer, sabe, você está andando na rua, você vê uma moça bonita, não pode ficar olhando não, porque é capaz dela ficar brava que você está, sabe, não dá. Coisa que no Brasil a gente está começando um pouco essa coisa, mas aqui é muito mais consciente. Não só isso, mas a gente tem uma diversidade cultural muito grande. Dentro da Europa, você tem um trânsito muito grande de todo mundo do mercado como europeu. No meu time, tá, tem americano, tem gente na Índia, mas tem francês, tem inglês, tem italiano, tem alemão, tem moldovo, tem um cara da Ucrânia, e todo esse povo trabalha junto. Quer dizer, o cara de Moldova e da Ucrânia, na verdade, moram na Irlanda, mas, sabe, e cada um deles tem seus hábitos. Quer dizer, eu acho que até meio que chovendo num molhado, a gente sabe que, por exemplo, culturalmente, o indiano é um cara que evita enfrentar, evita te dar as más notícias. A gente tem problemas sérios com coisas não funcionando na Índia e só vai descobrir quando é tarde demais. Mas é da cultura deles, quer dizer, eles não querem antagonizar, etc. Então você precisa, eu acho que precisa botar um pouquinho isso na equação. Além do que, toda coisa é legal, quer dizer, a Europa tem um GDPR pesadíssimo do que você pode fazer com informação pessoal e coisa assim, que aí tem que entrar no projeto. Não sei se isso é bem a parte do direito de projeto, mas é uma parte que com certeza qualquer coisa, vamos criar um campo novo na base, vamos. Como é que fica isso com o GDPR? Mês de análise para ver o que vai fazer, se pode, se não pode, quem tem acesso, é sempre enrolado. Que por um lado é bom, eu acho. Hoje em dia é bom esse tipo de coisa, mas é uma coisa que tem que ser colocada na equação. Ainda continuando com comparação, Jorge, é sempre bom usar esse tipo de coisa, porque você conhece muita coisa da Europa, né? Como você diria que é a diferença entre viver num país nórdico? Você morou na Noruega, você falou, né? Sim. E num país como Malta, é mais perto da linha do Equador, pelo que eu entendi, né? Muito mais, muito mais. E com relação à comida, convívio social, como é que se classificaria a diferença entre esses dois povos? Olha, eu acho que com relação a norte e sul, não diria tanto. Existe sim diferença, mas por outras razões. Então, por exemplo, quando eu trabalhava na Noruega e na Escócia, que é fácil de comparar, eu trabalhava em plataformas de petróleo que eram muito similares. As plataformas em si, o jeito de trabalho, etc., eles não reinventam a roda toda vez. Nas plataformas norueguesas, tinha comida saudável, tinha um tratamento de inclusão muito melhor, quer dizer, os noruegueses estavam bem mais adiantados com esse tipo de coisa, etc. O povo muito mais consciente em termos de saúde. Então, você tinha comida fresca, frutas, etc. e tal. Do outro lado, na Escócia, era aquela comida pesada, escocesa, gordurosa, sabe? Tem aquelas brincadeiras de que na Escócia você nunca come salada e coisas desse tipo e tal. Então, eu acho que a diferença é mais cultural do que qualquer outra coisa. A Inglaterra, o Reino Unido como um todo, demorou um pouco mais para entrar nessas do vamos ser, sabe, saúde, etc. e tal. Na plataforma norueguesa tinha uma academia, na plataforma escocesa não tinha academia nenhuma, quer dizer, ninguém estava fazendo exercício mais do que nada. Já com relação a Malta, Malta tem um negócio interessante, é uma ilha que fica muito perto da Itália, quer dizer, 60 quilômetros ao sul da Sicília. Você, num dia claro, vê a Sicília a partir de Malta. Então, a italianada toda desce legal em Malta. Então, tem muita influência italiana. Para um cara chamado Augusto Servati, você ia estar em casa. Tem restaurantes italianos, tem sorveterias italianas, tem pizzarias maravilhosas, tem coisas desse tipo. Porque é uma influência italiana muito grande. Não só isso, mas Malta, durante muito tempo, era um país bem menos desenvolvido do que o resto da Europa. E não tinha televisão própria. Então, televisão, quando chegou, era televisão italiana. Então, a hora que o pessoal começa a assistir televisão italiana, metade da ilha fala italiano hoje em dia. Tanto é que até hoje, em Malta, os nativos, ou a língua mais normal é o maltês, que é uma variação do árabe. Inglês, por ter sido uma colônia da Inglaterra durante muito tempo. E italiano, por exemplo, no sistema legal. As leis, as cortes, etc., em Malta funcionam em italiano.
num país cujo italiano não é nenhuma das línguas oficiais do país. Mas o sistema legal quer dizer, o cara para ser advogado em Malta, ele precisa saber inglês, maltês e italiano. Só assim. Então, é uma característica pessoal particular de Malta. Outros lugares eu já não conheço muito, quer dizer, eu não sei como é que nesses termos de outros lugares. Aqui na Irlanda, segue um pouco a linha de uma Inglaterra, do Reino Unido, em termos de saúde, de tudo isso. O pessoal está começando agora a ver. Eu, por exemplo, eu não posso comer açúcar, certo? Em Malta tinha sorveterias com sorvete sem açúcar. Aqui eu não encontro nenhuma. Não é feito, não existe e acabou. Não tem. Então eu não como sorvete. Ô Jorge, invertendo o foco, existe alguma coisa, você com tanta experiência internacional, existe alguma coisa do mindset brasileiro, tanto profissional quanto, né, como diz o Faustão, no pessoal como no profissional, que significa que se destaca, que é significativamente positivo lá fora? Sem dúvida. Inclusive, quer dizer, puxando um pouco aquela linha que eu falei do que a gente tem mania de fazer tudo e o pessoal daqui não faz, essa é uma arma muito boa para nós. A gente pode aproveitar isso muito bem. Quer dizer, uma vez que você venha, você consegue, a gente tem essa, quer dizer, eu mesmo já me enfiei embaixo de mesa para puxar cabo de rede, já gerenciei projeto, já desenvolvi código, a gente faz de tudo. Se você tem esse tipo de postura, é muito valorizado aqui, porque o pessoal não vê. Então, os trabalhadores brasileiros aqui, por ter essa mente mais vamos fazer o que tem que fazer para resolver esse pepino e ir para casa, é muito apreciado aqui. O pessoal gosta porque, sabe, jogou na mão do brasileiro, vai resolver. Inclusive, não só na nossa área, quer dizer, através de... Quando eu estava em Malta, é claro, os brasileiros acabam se conhecendo, se juntando um pouco mais, etc. Eu conheci uma moça brasileira casada com um inglês morando em Malta. Ela não tinha condições de trabalhar, etc. Mas como advogada formada, ela arrumou um emprego para trabalhar de freelancer, não contratada numa empresa de advocacia, porque ela tinha esse jogo de cintura de resolver as coisas do jeito certo. Ela não podia aparecer nas cortes, não podia fazer nada, mas ela arrumou um belíssimo do emprego nessa forma de ter essa postura. Então, só uma coisa que a gente não tocou, eu acho que seria legal falar, eu estava vendo aqui 54 minutos antes que caia o martelo, mas sem querer dizer que está na hora, nem nada disso. Uma coisa que o pessoal não considera muito, que eu acho muito importante, é justamente essa questão de família, que tem que ser uma coisa que tem que ser super considerada, eu acho, porque, de novo, politicamente incorreto, eu sou o cara que estou vindo trabalhar aqui, vamos supor que eu venha com minha esposa e meus filhos. A primeira vez que eu fui para a Escócia, quando eu casei, minha esposa foi para lá comigo, a minha esposa era comissária da Varig, largou o emprego para ir para lá, começou a estudar um pouquinho na faculdade, fez uma coisa ou outra, etc. Mas se a pessoa que vem, porque a gente quando vem, quer dizer, você vem, você tem um emprego, você tem uma vida social dentro do emprego, você está arrumado. Se você não pensa no que vai fazer a esposa, você espera o quê? Que ela fique sentada lá em casa vendo televisão 18 horas por dia? Não dura. Não só isso, mas tem problema de língua também. Porque, por exemplo, no nosso caso, a gente trabalha na IBM, então falar bem inglês, aquela coisa toda, tal, a gente já tem uma coisa mais cosmopolita um pouco nesse ponto. Mas a esposa, se ela vai trabalhar aqui, ela também vai ter que falar inglês, e tem que falar inglês direito. Pior, se você vem com crianças pequenas, vão ter que ir para uma escola numa língua estranha. Então, além de não entender matemática e geografia, não entende nem o que está sendo dito. É muito mais complicado. Então, a primeira vez que eu estava na Europa e que eu casei, depois de 1 ano e meio, minha esposa se pilotou. Ela falou, olha, tchau, não aguento mais, vou para o Brasil. Se quiser continuar casado, vem junto, senão esse é o fim da história. E eu fui, porque casamento antes da carreira. É uma coisa que eu acho que é um deal breaker. Você ter uma vida boa para a família toda. E, em geral, muito menos preocupado com a gente mesmo. Quer dizer, o teu lado está resolvido, você não precisa pensar muito o que fazer. Cuida do resto da turma, porque se o resto não estiver legal... E não só isso, quer dizer, tudo bem, filhos pequenos não tem problema, você carrega para qualquer canto.
Agora, pega um cara de 15 anos, vai tirar ele do grupo dele, da escola dele no Brasil, para colocar num ambiente que ele não conhece ninguém. Meu, você está arrumando. Então, você tem que ser muito bem pensada a coisa toda. Não só isso, mas é claro que, quer dizer, dentro aí sendo um pouco psicólogo e conselheiro matrimonial, etc., tem que ser uma coisa decidida em grupo. Quer dizer, se você fala que você vai e a sua esposa diz que vai junto, se tudo der errado, você é eternamente culpado pelo que deu errado. Então tem que ser uma coisa realmente pensada, não só em termos de ir, mas em termos de fazer acontecer no país. Por que nós vamos para Malta? O que nós dois vamos fazer em Malta? O que todos nós vamos fazer em Malta? Ou na Irlanda, ou em Portugal, ou na Espanha, onde seja. Outra coisa que eu queria falar que eu acho importante, a gente tem mania dos Estados Unidos e Europa, tem 2 lugares que são muito, muito legais. Canadá e Nova Zelândia. Nesses 2 países é um negócio legal, porque tem um formulário na internet e é do governo, então não tem gambiarra nenhuma, onde você responde quilômetros de perguntas, formação, idade, etc., etc., e você consegue uma pontuação no final. No fim, ele já te calcula uma pontuação. Se você passar do limite, que é, sei lá, quantos 1000 pontos, não sei o que e tal, você automaticamente pode migrar para o Canadá e para Nova Zelândia. Esses 2 países têm isso. É uma coisa que pouca gente conhece. Então, se a pessoa está querendo ir, porque são países de língua inglesa também, seria mais ou menos tranquilo para o nosso ambiente, assim, sabe, faz o teste, entra no site e faz o teste. Se bater a pontuação, a minha irmã é veterinária, mora no Canadá. Assim, conseguiu a pontuação, semana depois estava indo embora. Com visto de permanência, já tirou cidadania, atualmente é canadense, fim de papo. Então, existem outras possibilidades mais do que a Europa. A Inglaterra hoje em dia está ruim, por causa de Brexit, não sei o que e tal. A Europa está boa para quem tem passaporte da Comunidade Europeia, mas não é impossível não gente da Comunidade Europeia. E aí tem Canadá e Nova Zelândia, que são 2 pérolas. Imagina, trabalhar na Nova Zelândia. Tá bom, passagem de volta para o Brasil é cara no fim do ano, mas fora isso, deve ser. Nova Zelândia dizem que é maravilhoso que você tem as 4 estações, né, do mesmo país. Você pode pegar onda, surf, pode esquiar. No mesmo dia você esquia na montanha e surfa. O negócio interessante da Nova Zelândia é que a gente acha que é a Ilha do Pacífico, né? Nossa, que lindo, né? Maravilhoso. Médio. A Nova Zelândia fica mais ou menos na mesma altura que Buenos Aires, para o sul do Equador, mesma longitude. Tem clima de Buenos Aires, ou seja, no inverno é frio, pacas. Então, sabe, a gente tem aquela mania de que, não, imagina, vou Ilhas do Pacífico, né? Mas só que essa aí tem inverno. Mas, enfim, deve ser um país muito legal de morar. Com certeza. E Jorge, uma coisa que me chamou a atenção, você comentou, né, quando você foi a primeira vez para a Europa, recém-casado, e agora que você está lá sem a sua família. Como é que está sendo lidar com isso, nessa situação agora? Olha, eu falo com a minha esposa praticamente todo dia. Então, o contato tem. Uma coisa que eu cheguei à conclusão, é gozado, isso é uma coisa super pessoal minha, eu não sei nem como se aplica a vocês aí, mas a minha família, minha esposa, etc., todo mundo de São Paulo. E eu, nos tempos que eu trabalhei em Hortolândia, eu morava em Campinas, então eu alugava lá um apartamentozinho bem pequenininho. E eu cheguei à conclusão que, se você analisar friamente, e aí nenhuma crítica ao comportamento de ninguém, mas, sei lá, depois de 5, 10, 15 anos de casado, você entra num certo lugar comum, hábito, etc. Interessante que eu cheguei à conclusão que, se você tira o tempo que você está trabalhando, o tempo que você está fazendo outra coisa e o tempo que você está olhando a televisão, a minha interação com a minha esposa era tipo 2 horas por dia, se tanto. Nos dias normais de estar em casa, na mesa, batendo um papo, fazendo alguma coisa, mas você dorme, vê televisão, são coisas que você faz sozinho, não tem problema. Então, quando eu me mudei para Campinas, eu falei, esse negócio vai ser complicado. E eu falei, se eu vou ficar fora 5 dias, eu ia no domingo à noite para Campinas, voltava na sexta-feira à noite. Eu resolvi que, nos dias que eu estivesse
em casa, eu ia fazer valer a pena pela semana inteira, já que os outros dias eu não estava. E aí deu certo, porque eram dias muito melhores do que a média, comparado com os outros que eram muito piores do que a média. Então, no cômputo geral das coisas, sabe, a gente fazia mais coisa junto, a gente combinava mais coisa, a gente se divertia mais, a gente fazia mais vida de casado propriamente, do que o feijão com arroz 7 dias por semana no lugar comum. Aqui, de certa forma, é igual. Quer dizer, a gente conversa, etc. A gente se vê, como eu falei, minha esposa já veio 5 vezes para cá, eu já fui 3 vezes para o Brasil. E quando eu estava no Brasil, não é que eu estava trabalhando, fazendo outra coisa, não, dedicação total durante 2 semanas, sei lá se era Natal, alguma coisa, além das tantas viagens que nós já fizemos juntos. Quer dizer, quando ela veio para cá, a gente foi para Milão, a gente foi para Israel, a gente agora está planejando ir para a Espanha, então a gente se encontra em Madrid e fica na Espanha, etc. Então eu acho que, por um lado, você fala, não, vida de casado, mas por outro, eu acho que se você faz valer mais os poucos dias, semanas, horas que você tem, compensa o tanto que você não tem. Então, eu administro direitinho. Com os meus filhos também, quer dizer, um dos meus filhos nem mora mais em casa, mora lá com a namorada dele, mas eu falo com ele com frequência. Hoje em dia, quer dizer, eu lembro quando a mãe da Silvana, a mãe da minha esposa, que é a Silvana também, quando a mãe da Silvana veio para o Brasil em 58, 59, alguma coisa, só conseguia falar com as irmãs dela na Itália via carta. E um mês para ir, um mês para voltar ele lá. Hoje em dia, puxar esse cara aqui, eu tô olhando e vendo a minha esposa e conversando com ela na hora que eu quiser e não pago nada. Então, entre tu, WhatsApp, nós aqui, Teams, Zoom, qualquer coisa, comunicação é o jeito, e você, sabe, fala. Então, eu não vejo grande problema. Eu acho que se você conscientemente administra o teu relacionamento familiar com todo mundo, a coisa funciona. Ô Jorge, e você se arrependeu de alguma coisa? Né? Você faria algo diferente? Sim, algumas poucas coisas, bem poucas. Primeiro, que a gente fica numa certa ansiosidade de quando você chega num lugar, em geral você sabe muito pouco do lugar, mas você fala, se eu não arrumar um lugar para morar, como é que vai ser, como é que não vai ser? Sempre dá um jeito e vai com calma. O primeiro apartamento que eu aluguei em Malta porque Malta é realmente um lugar bem turístico, então tem lá o calçadão, o lugar mais caro, chama Baluta Bay, etc. E é claro que meu primeiro apartamento era lá, eu pagava os olhos da cara para um apartamento que nem era tão bom assim. Então, faz as coisas com calma. Hoje em dia, você pode ficar num hotel, você pode ir para um Airbnb, como eu fui. Na verdade, eu fui para o Airbnb porque o apartamento que eu tinha alugado ia vagar daí a um mês. Então, eu precisei ficar um mês no Airbnb até vagar o apartamento para onde eu estava indo. Pior, eu descobri que o apartamento estava sendo vagado por um cara da empresa que eu estava trabalhando. Ele estava indo para outro, ele esperou um mês e eu tive que esperar esse mesmo mês para entrar no apartamento desse cara. Enfim, talvez se eu tivesse combinado com ele tivesse sido melhor, mas enfim. Então, eu acho que quando você vai para um país novo, para uma cidade nova, mesmo no mesmo país, alguma coisa, vai com calma. Faz um contrato curto, de preferência 3 meses, se conseguir, ou 6 meses, ou sei lá, porque você vai descobrir como é o lugar, você vai descobrir, sabe, qual é a região boa da cidade, qual é a região ruim da cidade. Tem regiões melhores e piores. O ruim aqui não é a favela ou sei lá, é só, sabe, o lugar. Você aqui, em geral, não tem carro. O pessoal dificilmente tem carro na Europa, o transporte público é muito bom. Então você precisa estar mais ou menos perto de um supermercado. Você vai ter que carregar suas compras na mão de volta para casa. Sabe? Então, pensa bem, vai com calma nesse ponto. Uma coisa que não me arrependo e deu muito certo, os bancos aqui, eles não têm nem de perto a mobilidade e agilidade que tem no Brasil. Então, por exemplo, quando eu resolvi que eu queria abrir uma conta no HSBC em Malta, o cara falou, pois não, vamos marcar uma reunião com o gerente. Pensei, amanhã, né? Daí há 3 meses marcaram. Eu falei, 3 meses sem conta? Pelo amor de Deus.
E hoje em dia, aqui na Europa, você tem Revolut, TransferWise, todos esses cartões malucos, não sei o quê. Eu abri uma conta no Revolut, no dia seguinte a conta estava aberta, 2 dias depois chegou o cartão, e é um cartão de débito que eu uso até hoje, inclusive para mandar dinheiro para o Brasil, que manda direto para o Itaú. Você põe o número da conta, o número da agência, manda 2.000 euros, dia seguinte está na conta da minha esposa. Então, às vezes você sabe, não, resolve logo o negócio de grana, até porque para as empresas tanto faz. Se você tem um código IBAN, que é o que eles usam aqui para esse SWIFT, não sei o que e tal, eles te pagam onde for, sabe? Pode ser conta em Malta, ele te paga na Irlanda, paga no IBAN, paga no WISE, você dá o IBAN para o cara, resolveu. Então, eu acho que é isso, tem que ir com calma, não toma nenhuma atitude assim, impensada. Mais do que isso, às vezes a gente tem mania de, vamos todos, vamos para o Brasil. Não, pode ir separado, vai você na frente, acha o emprego, acha o lugar, etc. Mês depois vai tua esposa, já um pouco mais preparado, já com uma casa pronta, com os filhos, alguma coisa assim. Quer dizer, tem que ser maquinado, tem que ser pensado, tem uma estratégia aí. Se deixar a coisa correr só, não dá muito certo. E pessoal, quem chegou até aqui, né, tá conosco, tá curtindo aí o nosso podcast, esse papo muito legal com o Jorge, eu peço que vocês não se esqueçam de clicar, né, e seguir aí o nosso podcast na sua plataforma preferida, tá? Lembrando que o Nada de Pânico é publicado a cada 15 dias e pra gente é muito importante, né, ter o apoio de vocês, ter o feedback de vocês, né? E agora voltando para você, Jorge, vamos a uma pergunta que todos estavam esperando. Essa é a famosa pergunta dourada, vamos lá. Você entrou em pânico em algum momento? Não, eu acho que não. Eu acho que não, porque a coisa foi bem planejada e bem bolada. Quer dizer, eu acho que o pânico aconteceu no Brasil e o pânico me fez procurar uma alternativa. A vida na Europa é uma vida muito tranquila. Eu estava comentando assim, em termos de segurança, em termos de salário, em termos de... sabe, quando eu estava em Malta, eu comentava com a minha esposa que o dia que a bandidagem brasileira descobrir Malta, os caras estão danados. O caixa eletrônico, o caixa automático de tirar dinheiro, fica na rua, fica na calçada. Você para com o carro, abre a porta, vai lá, enfia o cartão, põe o código, entra no carro e vai embora. E faz fila atrás. Meu, não ia durar uma semana no Brasil, os caras já iam estar fazendo alguma coisa. E que legal, né, hoje o papo, né? Quanta história, quanto conhecimento que o Jorge passou e quantos aspectos culturais foram mencionados hoje. Eu acho que esse papo está sendo muito rico, né? A gente está chegando ao final, mas antes de terminar, Jorge, você gostaria de falar alguma coisa? Muito obrigado por ter me dado a chance de falar aqui. Tendo qualquer dúvida, qualquer coisa, ou querendo fazer uma continuação disso, também fique à vontade. E foi realmente um prazer falar com vocês todos. Jorge, valeu, muito legal. Nós que agradecemos muito, né, o seu tempo aqui com a gente. Queria agradecer também a participação do pessoal do L3, o Michel Girardas, o Eduardo Conde, o Luiz Servati e eu, Ricardo Mandel. E aqui terminamos hoje, né, o nosso episódio do Nada de Pânico, muito focado em Malta, um pouquinho na Irlanda, mas com uma baita história, baita experiência em relação à Europa. E, pessoal, se vocês estão curtindo, né, o nosso podcast, como eu falei antes, não esqueça lá de seguir o nosso podcast Nada de Pânico na sua plataforma preferida. Contamos com o apoio de vocês, feedback, sugestões, fique à vontade de entrar em contato e dar sua opinião. E, claro, a gente também tem uma página no LinkedIn, o L3 Forum Lifelong Learning, então fique à vontade de seguir a gente lá, e também o nosso Instagram, L3 Team Brasil. Foi um grande prazer estar com vocês hoje, um grande abraço, sucesso a todos e até o próximo podcast. Até o próximo. Tchau, pessoal. Tchau. Tchau. Obrigado. Até logo, abraço a todos.